Om Arunachala Ramanam. Diálogos com Ramana Maharishi sobre Abhyasa ou prática espiritual. Publicados na revista The Mountain Path, abril de 1972. O devoto perguntou: qual é o método a ser usado na prática espiritual? E o Maharishi respondeu: como o eu espiritual de uma pessoa que tenta atingir a autorrealização não é diferente dele mesmo e nada existe além ou superior a ser atingido por ele, a autorrealização é apenas a compreensão de sua própria natureza. O buscador da libertação percebe, sem dúvidas ou falsas ideias, sua real natureza ao distinguir o eterno do passageiro, sem jamais desviar-se de seu estado natural. Isto é conhecido como a prática do conhecimento ou gnana. Esta é a indagação que conduz à autorrealização. O devoto pergunta: este caminho pode ser seguido por todo e qualquer aspirante? E o Maharishi respondeu: este caminho é adequado apenas para as almas amadurecidas. Os demais devem seguir diferentes métodos de acordo com o estado de consciência de suas mentes. Esta resposta trouxe uma nova pergunta: quais são os outros métodos? E o Maharishi elucidou: são eles o Stuti, o Japa, Dhyana, o Yoga, o Gnana, etc. Stuti é cantar louvores ao Senhor com intensa devoção. Japa é repetir nomes de deuses ou mantras sagrados como o Om, seja verbalmente ou mentalmente. Quando a pessoa atinge Dhyana, a mente não se liga aos objetos dos sentidos. Caso contrário, não se trata de Dhyana. Portanto, aqueles que se acham neste estado podem observar as fantasias e ilusões da mente de quando em vez e impedi-la de pensar, fixando-a no dhyana, ou seja, na meditação. O estado de perfeição no dhyana expressa a vivência no eu. Veja o yoga. Sabe-se que a fonte da respiração é a mesma da mente. Portanto, o acalmar de uma leva ao controle da outra. A prática de acalmar a mente através do controle da respiração é chamada de yoga. Ao fixar a mente nos centros psíquicos ou chakras, tais como o Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, os yogis podem permanecer por tempo indefinido sem ter consciência de seus corpos. À medida que este estado continua, eles parecem estar imersos num tipo de gozo. Entretanto, quando a mente emerge deste estado, tornando-se ativa novamente, os pensamentos relativos ao mundo tornam a se manifestar. Por isto, é necessário treinar a mente com o auxílio de outras práticas, como dhyana, toda vez que a mente se exteriorizar. A partir daí, atingirá um estado no qual não exista nem apaziguamento forçado, nem exteriorização. Gnana é silenciar a mente e perceber o eu supremo através da constante prática de dhyana ou autoindagação, Atma Vichara, o quem sou eu. A extinção da mente é o estado no qual cessam todos os esforços.
Aqueles que se estabeleceram neste estado espontâneo e sem esforço realizaram sua real natureza, o eu. O termo silêncio, mouna, em sânscrito, ou inatividade da mente, referem-se exclusivamente a este estado. Todas as práticas são usadas apenas objetivando a concentração da mente. Como todas as atividades mentais, como memória, esquecimento, desejo, ódio, apego, aversão, etc., são modificações da mente, não podem ser consideradas como a real natureza de cada um. Nossa real natureza é, pois, o ser imutável. Assim, o fato de perceber a realidade de seu próprio ser e sentir que é ele é conhecido como a libertação da escravidão e destruição do nó que ata a consciência divina ao corpo. O nó de Granthi ou Granthi Nasam. Até que este estado de tranquilidade da mente seja firmemente atingido, a prática de permanecer inabalável no eu e manter a mente livre dos vários pensamentos é essencial para o aspirante. Aqueles que seguem o caminho da autoindagação percebem que a mente que permanece ao fim da prática é Brahman, o Absoluto. Aqueles que praticam a meditação veem que a mente que permanece no final da meditação é o objeto da sua meditação. Como o resultado é o mesmo em ambos os casos, é dever do aspirante praticar continuamente um desses métodos até que a meta seja atingida. O devoto perguntou: por que pensamentos sobre vários objetos surgem à mente, mesmo quando não existe contato com objetos externos? E Bhagwan respondeu: todos esses pensamentos devem-se às tendências latentes. Eles aparecem apenas para a consciência individual, ou jiva, que se esqueceu de sua natureza real e se tornou exteriorizada. Quando se percebe coisas particulares, a indagação é: quem é que as percebe? Isto deve ser feito. Desse modo, elas desaparecerão imediatamente. Nova pergunta. Uma vez que o eu é livre da noção de conhecimento e ignorância, como se diz que ele permeia todo o corpo na forma de sensibilidade ou confere sensibilidade aos sentidos? E Bhagwan respondeu: os sábios dizem que há uma conexão entre a fonte dos vários nervos psíquicos e o eu. Este é o nó do coração, Hridaya Granthi, e que a ligação entre o sensível e o insensível existirá até que este nó seja cortado de vez com o auxílio do real conhecimento, ou gnana, o qual, da mesma forma que a força sutil e invisível da eletricidade viaja através dos fios e opera coisas maravilhosas, assim também a força do eu flui através dos nervos psíquicos ou nadis e permeia todo o corpo físico, conferindo sensibilidade aos sentidos, e caso este nó seja cortado, o eu permanecerá como sempre foi, sem atributos. O devoto pergunta: o que é dhyana? E o Maharishi respondeu: é permanecer no eu, sem se desviar de modo algum de sua real natureza, e não sentir
que a pessoa está meditando. Pelo fato da pessoa não se achar consciente dos diferentes estados de vigília, sonho e sono profundo, neste caso, o sono poderá ser considerado como dhyana. A excelência da prática, ou sadhana, jaz em não permitir a instalação de qualquer conceito mental ou pensamento, o que em sânscrito é chamado vritti. O devoto perguntou: quais são as regras de conduta que um aspirante deve seguir? E o Maharishi respondeu: alimentar-se de forma moderada, dormir de forma moderada e moderar a fala. A pergunta, quem sou eu, é feita pelo ego tentando encontrar sua fonte. Verá que este não tem existência separada, mas se submerge no eu real. O devoto perguntou: devo fazer a pergunta quem sou eu sem dar uma resposta? Quem pergunta a quem? Quem é o eu? O ser divino ou o ego? E o Maharishi respondeu: na autoindagação, o eu é o ego. A pergunta, na verdade, pretende buscar a origem ou fonte deste ego. O devoto conclui com uma nova pergunta: repetir o nome de Deus é importante? E o Maharishi respondeu: sim, todo puja é bom. Om Ram ou qualquer outro nome do divino é útil. O importante é afastar todos os outros pensamentos, exceto o pensamento de Om, Ram ou Deus. Todos os mantras ou japa ajudam nesta tarefa. A mente voltada para o interior é o Atman. Voltada para fora, se converte no ego e no mundo. Porém, a mente não existe separada do eu, isto é, não tem existência independente. O eu, o Atman, existe sem a mente, mas nunca a mente sem o eu. O eu sobre o qual se faz a vichara, a autoindagação, é o ego. Através da constante indagação, o ego cessa de existir e somente o eu é percebido. Tudo o que se vê é cambiante. Tudo se acha em constante modificação. Deve, pois, existir algo que não se altera como base e fonte de tudo. Este é o eu. Este é o Atman. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.